Olá pessoal, aqui quem fala é Débora Flor e eu vim trazer para vocês um pouquinho mais desses maravilhosos universos e multiversos da ficção científica, da fantasia e das coisas que a gente tanto ama, né? Vem comigo! Olá meus queridos heróis, meus foguistas, minha tribo do coração, é tão bom ter você aqui comigo hoje. Espero que seu coração esteja quentinho e repleto de coisas boas, para juntos a gente poder construir novos pensamentos e criar novas sinapses no intuito não de deixar confuso, mas de trazer leveza para o que a gente sente, para o que a gente pensa e principalmente para as coisas que a gente acredita. Eu estava aqui pesquisando algumas coisas muito importantes e eu estava pensando a respeito de como sair da industrialização das coisas, que é uma das críticas que o steampunk fala bastante, né? Principalmente porque na era vitoriana, dentro da parte histórica, teve o desenvolvimento da era industrial bem nessa época, e foi quando eles acabaram poluindo demais as cidades. Só que com o steampunk e com a delicadeza dentro das viagens do tempo e a tecnologia do solarpunk, a gente foi conseguindo trazer a sustentabilidade para as cidades, para utilizar a tecnologia daquela época e ajudar a salvar o planeta já naquela época e em todas as outras épocas também, porque não foi todo mundo que foi permitido viajar para todas as épocas, para poder ajudar de alguma forma diferenciada as civilizações a se desenvolverem dentro das próprias linhas dos tempos. Mas uma coisa muito importante sobre a industrialização é que haviam sido criados ciclos viciosos, digamos assim, para as pessoas serem codependentes de determinadas coisas para poder resolver determinados vazios que existiam dentro de uma pseudo-necessidade e que dentro disso foi criando uma escravidão que foi potencializando em vários aspectos. Então, quando a gente conseguiu trazer uma visão diferenciada que se dá para se viver através daquilo que a gente vai cultivando na terra da melhor forma, essa industrialização foi se tornando uma visão mais, como posso dizer, mais artística. Então, vamos supor, eu vou consumir o iogurte, eu aprendo a fazer esse iogurte e aí dentro disso também entender que eu fazendo esse iogurte da minha forma, no meu tempo, ouvindo uma música boa, com uma energia boa, eu vou consumir coisas boas, principalmente porque a gente vai se tornando um pouco das coisas que a gente se alimenta. E aí a gente conseguiu sair dessa era do fast food que havia impregnado de várias maneiras também, comidas congeladas e tudo mais, para a gente poder ter essa visão de quão importante é poder fazer as coisas que a gente se alimenta. Afinal, a alimentação é uma coisa muito saudável e quando a gente se dedica a fazer algo, quando a gente se alimenta, a gente também tem a consciência da importância que a gente dá para as coisas que a gente faz e depois disso as coisas que a gente vai fazendo no decorrer do tempo. Isso vai refletindo em todo o nosso contexto e é muito importante, que é diferente de às vezes você ir a um restaurante e a comida sair em 5 minutos, mas em restaurantes que demoram mais tempo, e é bom também, para as pessoas também irem em momentos especiais, né? E dentro disso também comemorar coisas legais, mas é tirando essa visão do capitalismo, compreendendo as coisas de uma outra forma de vida. Não que isso traga a resolução para todos os problemas, mas uma ideiazinha já vai mudando tudo. E dentro disso a gente vai trazendo contextos que fazem sentido, que é uma das coisas que a gente aprende muito estudando a respeito de ecovilas, que são vilas sustentáveis que se sustentam delas mesmas. E dentro disso também a energia são energias renováveis, a parte de plantio, as roupas também são roupas feitas de forma sustentáveis, desde a parte de fabricação, a parte do tecido e todas essas coisas. E depois a gente vai trazer também aqui no canal como desenvolver essas técnicas de uma maneira mais legal. Principalmente porque a partir do momento que a gente traz sustentabilidade para o nosso pensamento, para o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, o nosso modo de se portar com as pessoas e principalmente de se portar com nós mesmos em relação ao meio ambiente, tudo vai fazendo muito mais sentido. Assim como também compreender como ir substituindo alguns certos vícios, como por exemplo a carne, por outros tipos de receitas diferenciadas, que vai ajudando também a trazer mais saúde para o nosso corpo. Quando eu parei de comer carne, ajudou muito no meu contexto de me entender como ser. E dentro disso eu fui compreendendo outras maneiras e formas de viver. E aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Porque eu penso assim, nada na vida deve ser radical, a não ser que seja alguma coisa que esteja sendo prejudicial. Mas se é alguma coisa que faz bem, aos pouquinhos você vai melhorando e tudo vai ficando melhor.
Por exemplo, o hábito de beber água, andar, ficar no sol um tempinho por dia, ficar cada vez menos codependente do computador, da internet, e ficar mais ao ar livre. E é uma das coisas que vai acontecendo no decorrer do tempo. Na sociedade agora já tem vários tipos de pesquisas científicas falando sobre as pessoas trabalharem bem menos e viverem mais, que é o que faz mais sentido, né, gente? E dentro disso as sociedades vão se mudando, vai tudo melhorando. Tem vários sites, várias comunidades que já estão fazendo esse tipo de coisa e compreendendo o que realmente de fato é viver com saúde, o que realmente faz sentido para aquilo que a gente vive, tirando toda a ilusão e compreendendo a potencialidade das coisas que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. Ou como apreciar uma boa obra de arte, como viver uma obra de arte na própria vida, no dia a dia. E compreendendo que não é uma sistemática, não é sempre a mesma coisa. Tudo sempre evolui para coisas melhores. Tudo sempre evolui para libertações dentro da nossa consciência, para curas dentro da nossa saúde, que é a desaceleração, que é uma das coisas que eu tenho aprendido muito no decorrer do tempo, e eu acredito que não só eu, mas como o mundo inteiro também deve ter aprendido sobre isso, e a delicadeza das coisas que fazem a gente ser quem nós somos. Qual que é a nossa cultura originária? Quais que são as culturas originárias dos povos originários? O que a gente pode aprender com essas coisas para poder trazer cada vez mais saúde e delicadeza e a nossa identidade a cada momento. Eu, por exemplo, eu não me achava uma pessoa delicada, e depois que eu fui entender que eu sou delicada, eu achava que eu era rude. E eu até fiquei um tempo, mas aí depois que eu fui compreendendo melhor quem eu verdadeiramente sou artisticamente, e depois que eu fui aprendendo a ser muito mais sustentável comigo e me respeitando mais, eu fui compreendendo muito mais o que faz sentido realmente de fato. O que faz sentido sobre eu concordar com alguma coisa, os lugares que eu vou, as pessoas que eu falo, os assuntos que eu falo, o que eu acredito de verdade. Eu me imponho quando eu acredito em relação a uma coisa, ou eu não concordo, eu vou lá e falo que eu concordo. Mas obviamente respeitando os pontos de vista diferenciados também, porque cada um tem direito de pensar o que acredita, e isso é muito importante. Mas antes de tudo, aprendendo essa sustentabilidade e entender, poxa, esse pensamento é realmente meu? Eu pensava essas coisas desde desse tempo, mas por que eu me perdi? Aí eu parei de ficar pensando no porquê, comecei a pensar, eu tive que passar por tudo isso para poder condensar tudo que eu passei e compreender como agir melhor, da melhor maneira a cada momento. E também respeitando o meu tempo, assim como eu respeito o tempo de cada pessoa, e dentro disso a gente tendo a cada momento mais comunidades mais libertas, cheias de felicidade e com esperança, de poder a cada momento ir ajudando a tornar os lugares melhores. Porque é uma das coisas que eu aprendi, sabe? Aonde eu vou, eu sempre faço o melhor que eu posso. E antes de tudo, fazer pra mim, primeiro, né, claro, obviamente, pra eu poder também me manter como ser, né? Senão, como que eu vou me manter? Se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das coisas que eu acredito. A gente tem que respeitar essas coisas, nós temos que respeitar os nossos sentimentos e o nosso tempinho de crescimento. Porque tem momentos que a gente vai crescer mais rápido, tem momentos que a gente vai crescer mais devagar, e tudo é relativo, de acordo com aquilo que está dentro da nossa jornada, vamos falar assim. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos. E quem quer correr mega mão, deixa o povo correr. Mas eu, particularmente, prefiro ir fluindo dentro do tempo que faz sentido pra mim. E aí, dentro disso, eu vou conseguindo observar melhor a paisagem. Eu vou conseguindo entender melhor o que acontece no instante. E aí eu vou conseguindo viver melhor o que faz realmente sentido. E é por isso que eu amo steampunk. Porque steampunk é tudo aquilo que eu sempre soube que existia, mas eu não sabia como chamava. E por mais que tenha acontecido todas essas coisas no decorrer da minha vida e o que aconteceu com o canal antes, hoje eu só agradeço porque eu posso fazer melhor do que eu havia feito antes, com muito mais consciência, com muito mais liberdade e principalmente com muito mais integridade, presença e honestidade, e antes de mais nada ser fiel comigo mesmo e poder trazer um pouquinho mais para vocês disso. Afinal, nós estamos aqui para aprendermos juntos. E dentro disso, a gente compreendendo que não existe ninguém que é dono da verdade ou dono da razão. A gente comete erros, mas a gente vai aprendendo, passinho por passinho, a como a cada momento, através da humanidade, através da história da vida, através dos conceitos, dos lugares, das pessoas,
como a gente pode ir trazendo um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de esperança e um pouquinho mais de liberdade a cada coração e inspirar a criatividade em cada um, pra gente poder tornar o nosso mundo cada vez melhor. Eu deixo meu muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.